Pronto, esta fusão aconteceu no dia 15 de maio e era uma fusão que já há muito tempo era esperada pelos trabalhadores e por nós nas direções de ambos os sindicatos. Vai trazer, obviamente, uma estrutura sindical com mais associados e tem-se percebido que desde a fusão, desde o 15 de maio até hoje, já temos cerca de 100 novos associados e, portanto, vai trazer mais estrutura, vai trazer simplificação de procedimentos, porque nós nos últimos anos, tanto um sindicato, tanto o SENA como o STE, estavam a trabalhar em conjunto. Basicamente, no único ano e meio, houve quase todas as grandes iniciativas foram feitas em conjunto e, portanto, é só quase formalizar algo que na prática já estava a acontecer. E, portanto, isso tem-se revelado importantíssimo, era essa a nossa expectativa e já se tem revelado importantíssimo nos locais de trabalho, mas também na possibilidade de intervenção que temos agora com os trabalhadores que não têm local de trabalho fixo e que estão também já a ver essas diferenças. E nestes meses é evidente que a nossa capacidade de resposta aumentou. É evidente que a nossa capacidade de dar mais ferramentas aos trabalhadores para eles próprios depois também se defenderem no seu local de trabalho também aumentou. E esperamos que este crescimento não seja um crescimento paulatino, digamos assim, mas tenhamos agora um crescimento exponencial e daqui a um ano possamos estar a falar de um sindicato já com muito mais força. Nós, neste momento, estamos preocupados com várias questões que dizem, quase todas, respeito à questão dos contratos e da precariedade. Nos locais de trabalho, obviamente, cada local de trabalho terá as suas especificidades e há questões gerais que se aplicam nos locais de trabalho, como é, por exemplo, a questão da precariedade nas entidades de criação estatais, como o OPART, como os teatros nacionais, mas temos a questão da precariedade geral para a grande maioria dos trabalhadores do setor que vive há décadas, a grande maioria deles com falsos recibos verdes, sem nunca terem tido um contrato de trabalho na vida. Subjacente ou atrás dessa questão básica, chamemos assim, do contrato de trabalho, há toda uma panóplia de questões que vêm atrás, a falta de proteção social, a falta de proteção no emprego, falta de direitos no emprego e uma questão que para nós é central e fulcral e que há uma lei, a famada Lei 4 de 2008, a chamada Lei dos Intermitentes, que não dá resposta de todo, que é a questão do Estatuto do Trabalhador do Espetáculo e do Audiovisual. Portanto, a criação de regras para os trabalhadores do espetáculo e do audiovisual, regulamentação profissional, que tem a ver lá está, com a proteção social, que tem a ver com a certificação laboral, que tem a ver com a proteção na doença, que tem a ver com algo tão básico como as lesões que muitas vezes impedem os trabalhadores deste setor de continuar na sua profissão. Ou seja, no fundo tem a ver com reconhecer as especificidades destas profissões, e elas são várias, e obviamente que as necessidades de um bailarino são diferentes de um ator, que são diferentes de um técnico, que são diferentes de um artista de circo e por aí fora, mas portanto reconhecer essas especificidades e termos um enquadramento legal que nos permita estarmos mais salvaguardados na nossa profissão. Até agora, assim, a mais, digamos assim, a mais chamativa, digamos assim, foi que desde 1 de setembro os trabalhadores da CNB passaram, aliás, a trabalhar todos, sem exceção, 35 horas semanais. Isso foi uma justiça que se fez a estes trabalhadores, que fazem parte da administração pública. Há ainda muitos milhares de trabalhadores da administração pública que não estão ainda com 35 horas semanais, ao contrário do que o Governo tinha prometido, digamos assim, quando do primeiro Orçamento de Estado deste Governo, e portanto foi mais um passo, neste caso no nosso setor, para que na administração pública, na função pública, todos os trabalhadores tenham 35 horas, dando assim um exemplo depois também para o setor privado. E depois também uma conquista dos músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, do subsídio de reparação de instrumentos, que foi reposto com retroativos e vai ser pago agora normalmente a partir de janeiro de 2018. Estas são assim as duas mais, digamos assim, mais chamativas ou que abrangeram mais pessoas. O que depois tem acontecido nos últimos tempos é várias pequenas conquistas individuais, no caso, por exemplo, de muitos trabalhadores dos tais chamados independentes, mas que são simplesmente freelancers, e que através da nossa intervenção ou da intervenção jurídica têm realmente conseguido
por exemplo, receber dinheiro que lhes era devido, que é algo tão básico e que no nosso setor é tão difícil de acontecer sempre. Como eu referi há pouco, portanto, a certificação faz parte, obviamente, desse grande conjunto de iniciativas legislativas ou de leis que seria preciso criar para regulamentar o nosso setor. A certificação profissional, do nosso ponto de vista, deve servir para não só dizer que, ok, aquela pessoa está certificada para determinada profissão, mas deve abrir a porta para um conjunto de direitos relativos a essa mesma profissão. Na nossa perspectiva, e sendo esta uma questão tão basilar para o setor, há uma data de medidas, de propostas que ainda não nos sentimos confortáveis para avançar, mas relativamente à certificação há uma questão que para nós é fundamental, é que não possa também a certificação impedir que outros trabalhadores decidam entrar no nosso setor. É perceber que realmente é preciso haver certificação laboral, e isso tem trazido, o facto de não existir certificação laboral traz uma quantidade enorme de constrangimentos para os profissionais do setor, mas também perceber que essa certificação não deve ser feita como, por exemplo, um médico que tem que tirar um curso superior e fazer estágio e etc. Ou seja, há um conjunto temos escolas profissionais, temos escolas superiores, temos inclusivamente a própria prática de trabalho e, portanto, temos que ter uma certificação profissional adequada ao nosso setor, que não exclua, mas que, de uma vez por todas, nos diga quem é que é ou não profissional deste setor. A primeira vantagem, desde logo, que está sindicalizado é ter, nos conflitos laborais, não ser um indivíduo contra uma entidade patronal, mas ser o sindicato, ou seja, o conjunto de sindicalizados, de uma forma solidária, cada um dos indivíduos saber que conta com o sindicato por trás de si para fazer frente portanto, a esses conflitos que possam existir no seu local de trabalho. Depois temos podem, portanto, os sócios recorrer aos nossos serviços jurídicos, quando assim for necessário, sendo que essa, da perspectiva sindical, deve ser a última ferramenta, digamos assim, a ser utilizada. Porque, às vezes, há pessoas que se sindicalizam porque necessitam de ir ao advogado. E não uma, nem duas, nem três vezes tem sido possível, antes de haver esse recurso ao advogado, através da intervenção política sindical do sindicato, resolver conflitos antes desse recurso a meios jurídicos que, por vezes, acabam até por protelar as decisões para daqui a muito tempo. E depois também temos um conjunto portanto, de protocolos com várias entidades que podem ser consultadas no nosso site e que oferecem também vantagens aos nossos associados, muitas delas que têm a ver com as nossas profissões, como, por exemplo, o seguro de instrumentos musicais é um exemplo. Mas, no fundo, eu gostava de reforçar isso, que é, ou seja, a grande vantagem de ser sindicalizado é não ser um contra a entidade patronal, é ser o sindicato a proteger cada um desses trabalhadores e estar inserido numa rede de solidariedade entre trabalhadores do setor que certamente dá mais força a cada um deles. Pois, isso não tem sido fácil e, mais uma vez, o Orçamento de Estado para 2018 é um tiro ao lado. Pronto, nós temos um aumento no global, é um facto, mas é um aumento marginal. Assim, a única área do setor que tem um aumento que se pode considerar, passo o pleonasmo, considerável, é realmente cerca de 4 milhões de euros a mais para o apoio às artes, através da DG Artes. Gostava de ressalvar algo que por vezes passa na análise dos números, é que o apoio direto do Estado para a cultura diminui a cerca de 1,5 milhão, ou seja, nós estamos a falar de um aumento do global do orçamento, mas em que o apoio direto diminui, o apoio direto do Estado, e, portanto, estamos a falar de receitas próprias de museus, dos teatros, etc., que vão, obviamente, aumentar esse orçamento. Estamos a falar de uma situação que, para nós no sindicato e para muitos dos nossos sócios que trabalham no OPARTE,
É completamente incompreensível como é que no Oparte, uma estrutura que tem tido nos últimos anos dificuldade até de cumprir a sua missão, quer na Companhia Nacional de Bailado, quer no Teatro São Carlos, em que temos na Companhia Nacional de Bailado uma temporada com 27, uma temporada ou meia temporada com 27 apresentações, que é manifestamente pouco, tendo em conta a capacidade e a diversidade de bailarinos que temos neste momento na CNB. Qualquer dia o teatro de ópera, eu diria que está-se a tornar residual no Teatro São Carlos, que é algo que não se compreende, e portanto temos um corte neste momento de cerca de 2.300.000 euros no Oparte. Para nós, no sindicato, ainda mais inexplicável é o facto de haver um corte desses 2,3 milhões, 1.200.000 euros tem a ver com despesas de pessoal. Ou seja, a nossa pergunta é: vai haver despedimentos? Vai haver propostas de reforma antecipada? Não vão estes trabalhadores ser abrangidos já pelos congelamentos dos salários e progressão nas carreiras anunciada agora para janeiro de 2018? Pronto, nós estamos a falar de um local de trabalho em que é muito evidente, em que são necessários mais técnicos, em que é necessário complementar ou terminar, portanto, de contratar mais pessoas para os corpos artísticos, para termos corpos artísticos, nomeadamente na orquestra e no coro, que cumpram a sua missão sem grandes questões, e precisamos no coro, por exemplo, especificamente, no coro de São Carlos, precisamos objetivamente de passar a efetivos os trabalhadores que hoje em dia têm contrato a prazo com o Oparte e que no fundo têm assegurado grande parte do trabalho do coro. Estamos a falar de cerca de 16 pessoas que estão incluídas no PrevPAP, e que necessitam de ver resolvida a sua situação, porque para nós e para eles é evidente, sem aquelas pessoas neste momento não se poderia dizer que tínhamos um coro do Teatro São Carlos completo, ou seja, com todos os naipes vocais preenchidos. E portanto, como é que é possível, neste caso, no Oparte, cortar 1,2 milhões? Depois, o nosso objetivo é o 1%, obviamente, 1% para a cultura, acho que já é um lema bastante conhecido. Nós temos a campanha do Cultura Acima de Zero, que nos parece que tem resultado bem, e mostra que cada vez mais o setor não entende como é que não é possível, é que se o Governo nos mostrasse um plano e nos dissesse: ok, não é possível 1% para a cultura já, no imediato, isto em 2016, já não estou a falar em 2018, não é possível para já, vamos fazer aqui, portanto, aumentos graduais para o orçamento da cultura. Ok, nós poderíamos compreender essa questão, mas nós continuamos basicamente onde começámos em 2016. Inclusivamente, portanto, a verba que sobe para a DG Artes continua a ser em cerca de 4,5 milhões inferior ao que era em 2009. Ou seja, uma coisa ganhou-se agora com esta aprovação do novo modelo às artes, que foi, portanto, passam a estar as verbas dos apoios bienais e quadrienais consignadas plurianualmente, ou seja, nos próximos 4 anos nós sabemos qual é que vai ser o montante do apoio às artes. E a única coisa que nós temos a dizer sobre isso é que esperemos que ele vá subir, porque senão vamos chegar a 2021 e vamos continuar a estar abaixo dos valores de 2009. Ora, por todas as razões e mais algumas, isto é obviamente incomportável e não devia estar a acontecer neste momento, porque há estruturas que estão a desaparecer, porque há trabalhadores que estão a ficar sem trabalho, porque as estruturas não nos conseguem dar postos de trabalho, ou quando dão, estamos a falar de postos de trabalho precários ou sem grandes condições, ou com salários que nós podemos apelidar de miséria, muitas vezes, e portanto é um caso paradigmático do que falta fazer nesta legislatura, é mesmo a cultura. E já agora, sobre isso, eu gostava de falar sobre o dia 6 de novembro. Vai haver no Campo das Cebolas, em Lisboa, e na Praça Carlos Alberto, no Porto, às 18 horas, ações de protesto da plataforma Cultura em Luta, e basicamente a reivindicação é essa, 1% para a cultura. Claro que haverá outras reivindicações que podem ser lidas na nossa página, como há os 12 eixos que a plataforma Cultura em Luta tem defendido para a cultura em Portugal, 12 eixos fundamentais para as políticas culturais, e portanto convidava todos a estarem no dia 6 de novembro, ou no Porto ou em Lisboa, nestas ações. Faz falta, por exemplo, lá está, que o orçamento da cultura suba, faz falta que passemos a ter contratos de trabalho e que seja completamente impossível a existência de falsos recibos verdes.
sabendo que haverá obviamente trabalhadores que possam continuar a ser, que são trabalhadores independentes, mas a esmagadora maioria com certeza que não é. E aqui não falo obviamente só da cultura, dos trabalhadores do espetáculo e do audiovisual, falo mesmo em geral. Nós, números do Ministério das Finanças, e portanto não haverá melhor fonte do que esta, nós temos cerca de 1.100.000 trabalhadores independentes, não é? Ou seja, há recibo verde. Ora, como devemos imaginar, num país com cerca de 11 milhões de pessoas, não haverá 1.100.000 trabalhadores que trabalham por conta própria. Isso é obviamente não faz sentido, quer dizer, todos sabemos e todos temos na família pessoas que trabalham a recibo verde há anos e são falsos recibos verdes. E, portanto, ter contratos de trabalho animaria muita malta e daria espaço para esse aumento de proteção social e direitos no trabalho. Nós, no dia 4 de novembro, no Largo Residências, aqui em Lisboa, a partir das 4h30 e até às 20, ou até quando as pessoas quiserem, vamos estar a celebrar a fusão dos sindicatos. Vai haver momentos musicais, vai haver leituras, também alguns petiscos e, portanto, convidamos as pessoas a estarem. Será mais uma celebração do que propriamente um evento muito politizado, mas falaremos das questões do orçamento, destas questões da contratação também, e lançaremos a grande campanha de sindicalização para tentar então ter esse crescimento exponencial do sindicato nos próximos meses. E no dia 18 de novembro, também em Lisboa, no Marquês de Pombal, às 3 da tarde, convidamos também quem nos está a ver para se juntar à coluna do CNSTE na manifestação nacional da CGTP, que no fundo tem nas suas reivindicações muito do que eu aqui disse nesta entrevista e naturalmente a grande preocupação é tentar ainda que em sede de especialidade os trabalhadores possam ter um pouco mais de voz portanto, nas decisões do Orçamento do Estado.